Tudo bem? É mais um Consciência Política aqui. Me chamo João Paulo Porto, sou administrador do programa Consciência Política. E aquele dele é o Lindenberg, vocês podem ver aí. Nós vamos falar, né, nesse boletim consciente sobre o impeachment, né, o Plano Estadual de Educação, né, em referência à ideologia de gênero, e também a maioridade penal, né. Que a gente pode ver aí, né, agora, só dando uma breve introdução aqui, a gente pode ver a Dilma, né, agora perdeu o apoio do Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados e está perdendo também apoio geral do Congresso Nacional e agora está apelando para o Renan Calheiros, né? E, e com uma taxa de desaprovamento popular menos do que 8%, né? Então, é uma quebra, assim, brutal, né, no Estado de Direito. Então, eu gostaria, Lindenberg, que tu falasse aí sobre a maioridade penal, o impeachment, como é que tá sendo aí. E galera, mais um plano assim para explicar isso. Devemos, antes de mais nada, explicar que o Brasil passa por uma crise política, né? E que nessa crise política, a presidenta Dilma, ela perdeu o apoio total do Congresso. Motivos, aí são vários os motivos. Mas um que eu estava vendo uma notícia, que eu esqueci qual foi a revista, peço perdão, em que ela fez isso porque ela não dava muita assistência aos congressistas, né? Aí ela acabou perdendo apoio do Congresso, perdeu todos os apoios possíveis que ela conseguiu. E o único apoio que ela tem hoje é o do Michel Temer e do Renan Calheiros. Porém, ela já está perdendo do. A gente pode perceber, pela fala do Michel Temer, que ela está perdendo também esse apoio do vice-presidente. Porque ele, diferente de outros cantos, ele está como uma ponte entre, entre o poder executivo e o poder legislativo. Onde ela só governa se tiver o poder legislativo, claro, ao seu favor. Mas ela está com o discurso de Michel Temer, por exemplo, onde ele diz que ela não vai chegar ao fim de 3 anos e meio de mandato com 7% de reprovação. É a história do país. Exato, né? E assim, aí envolve toda uma crise econômica. Qual foi o pior erro dela? Nas eleições de 2014, ela disse uma coisa, nem que a vaca tussa, chegou esse ano e a vaca tossiu. E assim, essa foi uma das piores estratégias políticas que você pode ter. Mentir descaradamente. Tem gente que mente, tipo, não sabia, não fui eu. Mente. Mas assim, a pessoa ter consciência de que estava para vir uma crise política, ter consciência que estava para vir uma crise energética, ter consciência disso e ainda dizer que não, essa foi a pior forma dela dizer. E o pior de tudo é que ela pegou as pedaladas fiscais, fez com que o Brasil fosse bom, estivesse melhorando lá para com a imagem internacional, estivesse melhorando para a imagem nacional, mas o que aí depois que souberam da pedalada fiscal, viram que não era isso. Não é isso que está acontecendo. O Brasil entrou numa crise, o Brasil está em crise, está entrando em recessão, o PIB vai ser negativo, isso é triste, isso é triste. E como minha professora de Direito Civil fala, que ela também dá Direito Tributário, quando uma empresa está sem dinheiro, ela quebra. Quando uma pessoa está sem dinheiro, ela fale. E quando um governo está sem dinheiro, ela quebra o povo. Aí, assim, e o governo brasileiro, como própria fala do ministro Levi,
ministro da Fazenda, o Brasil não tem dinheiro. O Brasil não tendo dinheiro assim, o que é que deveria fazer? Pedir dinheiro ao Fundo Monetário Internacional, FMI. Por que não pede? Não sei. Orgulho, talvez, porque, paguei a dívida externa. Não sei. Poderia ser também. E assim, aí isso vai englobando essa crise política, essa crise econômica. O desemprego já aumentou para 8,5%, segundo a última pesquisa realizada pelo Datafolha, se eu não me engano. E assim, realmente estamos no meio de uma crise e para sair da e uma crise boa. Eu vejo com os bons olhos essa crise, porque dá para ver mudança no país, entendeu? Por exemplo, a Lava Jato tem uma sempre em cada operação da Lava Jato dá um nome para ela, tipo a décima, tipo a 18ª é a Picheluco, Chuleco. Uhum. Aí teve uma que é uma expressão em latim, que eu esqueci, é omnis. Ah, sim, mas a tradução, esqueci agora em latim, mas a tradução para português é a lei é para todos. Onde eles prenderam o empresário da Odebrecht, prenderam só os ricaços, porque antigamente tinha assim na cultura brasileira que rico não era preso. Agora a gente pode ver eles sendo presos, entendeu? E assim, é uma crise, eu vejo com bons olhos essa crise. E sobre o impeachment da Dilma, porque tinha que Uhum. falar todo esse contexto para chegar no impeachment. Várias pessoas pedem o impeachment dela porque ela não está conseguindo administrar o país. Por exemplo, ela demora muito mesmo para poder fazer as coisas. Por exemplo, reconhecer a crise. Ela reconheceu a crise um dia desse. A crise está desde o início do ano, entendeu? Assim como ela demora muito, muitas pessoas são a favor do impeachment da presidenta. Outros pedem que ela sangre mais, outros pedem que fique porque é um golpe. Eu já não concordo porque impeachment está regulamentado pela Constituição brasileira e é uma coisa democrática. E, aliás, o fundador do PT pediu o impeachment da Dilma. Eu soube. Eu soube dessa. Paulo. Eu soube. Eu soube. Aí foi muito. Eu achei engraçado, assim, Eu sabe? achei, com certeza. Não tem como uma pessoa assim, né, séria não rir, né, de uma coisa dessa. Assim, o presidente do PT, né? O partido que está no poder hoje pediu. O presidente não, perdão, o fundador do PT pediu o impeachment. Porque, tipo, se o mandato dela for cassado mesmo, vai pro PMDB, entendeu? A resultado do Uhum. PMDB vai mandar e desmandar no país. Realmente mandar e desmandar no país, entendeu? Aí, eu não. Tipo, futuro, eu não sei. Não sou mãe de É. nada, não sou vidente, renunciei isso no meu seminário de vida, Uhum. mas, assim, é bem. Sobre o futuro é bem complicado de falar. Eu só Uhum. sei que o processo de impeachment hoje está sendo analisado pelo Conselho Jurídico do Congresso Nacional. Isso eu tenho certeza, porque o Movimento Brasil Livre mandou um documento com 1.000 páginas, dividido em 2 volumes, pedindo impeachment da Dilma. E assim, só esperar, né? Para ver o que é que vai dar, se o Eduardo Cunha vai realmente ir. Porque mais 50% do PMDB já está a favor, já é pró-impeachment. Isso deve ser muito tenso para Dilma. Dois Uhum. partidos saíram da aliança dela, porque ela não tinha aliança, na verdade, era tá pagando realmente, é como o governo ficou sem dinheiro para pagar, aí eu vou pedir liberdade. Uhum. E assim, o impeachment,
Pontos fundamentais do impeachment. Para quem acha que impeachment é golpe, não é. Se a gente pegar o artigo 62 da Constituição Federal, se eu não me engano, é o 62. Por favor, olhem isso, quem tiver a Constituição. É regulamentado a partir quando o presidente comete probidade administrativa, ou seja, erro administrativo muito grande, ela pode sim abrir um processo de impeachment. Uhum. Que pode começar, como todos nós sabemos, a lei dos três poderes é do executivo, legislativo e judiciário. Para ter o impeachment da presidente, precisa começar ou pelo legislativo ou pelo judiciário. O judiciário já disse que não vai começar. O TSE, na verdade, está pró-impeachment. A partir eles não disseram abertamente, mas a partir do momento onde eles mandaram uma investigação, pediram para a Polícia Federal uma investigação sobre as pedaladas fiscais, eles disseram assim, tem um fundo de verdade nisso. É como se eles dissessem isso. E tudo mais. E o impeachment tá bem complicado. É verdade. Assim, tem alguma coisa para acrescentar, João? Tem, na verdade, alguma coisa assim. Muito bem falado, né? Agora teria uma coisa assim para acrescentar bem básica, né? Que seria basicamente sobre a questão, toda a estrutura, né, do impeachment. Por exemplo, na mídia circula, isso eu já vi, digamos assim, a apresentação eleitoral, né, do PCdoB. E nessa, né, nessa apresentação, inclusive assim, na televisão e etc e tal, eles começam a chamar a mídia de golpista e diz que a mídia está contra essas coisas assim, a falar contra o Estado de Direito. Contra o Estado de Direito é a esquerda. Como o Renato Azevedo fala, né? A esquerda ela está preocupada em duas coisas: ou fazer alguém de vítima, ou se fazer de vítima, ou alguma coisa de vítima, não sei. Quer dizer, o que é que eu quero falar nisso? Que eles estão se fazendo de certa forma, se fazendo de vítima, tanto que perderam completamente o apoio popular, né? Estavam, uma das coisas assim já que comprova o impeachment do governo da Dilma, eles já estavam, na verdade, emprestando dinheiro inconstitucionalmente, através do BNDES, a países com ditaduras bolivarianas, ou que querem promover ditaduras bolivarianas, né, como Venezuela, Cuba, Angola, e todos esses países assim. Aliás, todos esses países assim. É uma das coisas que já comprova. E, de fato, tem muita sujeira por aí, né? Isso foi uma das coisas, né? E você vê, né? Nem o próprio PT tem jeito com ele mesmo, evidentemente, né? Nem o próprio PT. Quer dizer, nas salas aqui do Olavo, né? Toda a roubalheira que está existindo, eles utilizam o capitalismo para sustentar o comunismo, né? Quer dizer, está sendo especulado, que eu acho muito verdade, foi, se não me engano, até provado, que nas eleições de 2014, nas campanhas eleitorais, foi, né, especulado que o PT se utilizou de dinheiro, né, da estatal, da Petrobras, para financiar a campanha dela. Uma das coisas. Contanto que, segundo a CNN, que é uma organização de estatística empresarial,
que analisou como a Petrobras como uma das mais uma das empresas multinacionais, se não me engano, internacional, mais perigosas do mundo, por conta da rede de corrupção. É tanto que estavam querendo privatizar a Petrobras. E é um dos pontos que já viabiliza o impeachment da Dilma. Porque quando um estatal tem passa por uma crise financeira, quem paga somos nós. Tá entendendo? E é muito falácia da esquerda também, até mesmo dos esquerdistas, dizer que mas a Petrobras é nossa. A Petrobras é nossa. Meu filho, pois vá lá encher seu carro de graça na Petrobras, já que ela é sua, né? Pronto. Você enche lá de graça, tranquilo. Então, acho assim, é uma das coisas que viabiliza bastante, né? E eu acho que um dos pontos, assim, né? Que viabiliza é a quebra total, né? Do Estado de Direito, né? Quer dizer, quando o governo que está no poder, ele tem um grande abismo entre governantes e governados, sim viabilizado o impeachment, né? Eu acho isso muito justo, inclusive. Então, acho que deve ser analisado aí com mais frequência. A Operação Lava Jato também está sendo muito ciente. Aí tu pode concluir aí, se tu tem alguma coisa mais para Assim, acrescentar. realmente, Tá? esse desvio de dinheiro, a propósito, próximo ano eu pretendo lançar um artigo falando exatamente sobre as estatais. Mas assim, é bem complicado mesmo. Mas isso daí realmente já dá para abrir um processo de impeachment. É tanto que o Eduardo Cunha abriu. Eduardo Cunha, eu não gosto dele. Assim, em muitos aspectos, eu não gosto dele, mas ele é político. Ele vai logo no calcanhar de Aquiles. Ele abriu logo uma CPI do do HSBC, para justamente mostrar esses desvios de dinheiro. Ele foi muito inteligente fazendo isso. Pronto, ele é uma pessoa inteligente. Abrindo uma CPI contra o HSBC, que foi onde desviaram dinheiro para Cuba e tudo mais, é onde pagam os mais médicos, tarará, tarará. E assim, sobre a redução da maioridade penal. Por que ser a favor da redução da maioridade penal? Vai resolver? Não vai. Não se iluda. Se você, porque uma das bandeiras principais de uma pessoa que é contra é que, não vai resolver. Concordo, não vai. É uma medida paliativa de prevenção. Se você for ter passado pelo terceiro ano, você vai saber o que é uma coisa chamada impunidade, que isso gera violência. E é isso que se deve combater aprovando essa lei, a impunidade aos jovens entre 16 e 18 anos. E assim, muita gente também fala, mas tem um ECA, eles não são impunes. Mas não são impunes tão quanto deveriam ser. O que é que essa proposta de lei, proposta de emenda, vai fazer? O juiz, quando olhar para o infrator, ele vai ter as seguintes opções: dar advertência para aquele adolescente, fazer trabalho comunitário, mandar para a casa de reabilitação e com esse projeto de emenda, vai poder ir para a prisão. Quando não tiver mais nenhum caso de recuperação, quando aquele jovem, por exemplo, a Fundação Casa daqui de Fortaleza, a taxa de reincidência é 90%. É triste, a taxa de reincidência é maior do que a de um presídio, que presídio é 70%. E assim,
A manobra que o Eduardo Cunha fez foi muito interessante, É. onde ele teve uma interpretação totalmente diferente, uma interpretação correta da Constituição Federal, mas diferente. Tipo, porque a Constituição Federal diz que não se pode aprovar e entrar em votação a PEC de mesma matéria. Só que como é que as pessoas interpretam? Não, é o mesmo assunto, o mesmo objeto tratado, entendeu? Mas como Eduardo Cunha interpretou, com a mesma lei, não com a mesma lei. Tipo, é outra lei, entendeu? Regulamenta a mesma coisa. E assim, a manobra dele foi impressionante. Ele convocou os congressistas 2 horas da madrugada para votarem. Tinha congressista que não sabe nem o que está fazendo a lei, queria votar para poder voltar a dormir. E Uhum. assim, foi uma manobra muito inteligente que acabou sendo aprovado. E que veio a segunda votação e foi aprovado de novo. E que agora está tramitando no Senado. Aí do Senado a gente vê nos próximos capítulos. Uhum. Inclusive, assim, né? Só acrescentar um negócio. É muita assim, incoerência, de fato, da esquerda dizer, por exemplo, não, um jovem, ele não tem, é um jovem de 12 anos, não tem consciência, né, do que ele está fazendo, um jovem de 12 anos, ele não tem consciência do que ele está fazendo, então ele não sai impune, né? Aliás, ele sai impune, né? Quer dizer, a grande falácia da esquerda, por exemplo, eles dizem que um jovem de 12 anos tem, digamos assim, tem reconhecimento jurídico para mudar de sexo, para escolher o nome de acordo com o gênero que ele escolher, o papel social que ele desenvolver, tudo isso. Mas eles dizem que um jovem de 16 anos que mata, que faz a desgraça, comete homicídio e várias coisas desse tipo, não sabe do que está fazendo, né? Ele não... É o Jean Willis lá, né? O Jean Willis da vida, né? Então, assim, é muita incoerência, né? É muita incoerência. E, como diz o Jair Bolsonaro, né? Eu prefiro ver, né? Acrescentando aqui mais alguma coisa, eu prefiro ver, né, um cemitério, aliás, eu prefiro ver uma cadeia cheia de criminoso do que um cemitério cheio de gente inocente. Uhum. Né? Eu prefiro ver. Né? Eu acho que a sociedade também prefere. Né? Então, você vê, por exemplo, nos países de primeiro mundo, né, com IDH elevado, né, como o Canadá. O Canadá, se não me engano, a maioridade penal é 12 ou 14 anos. E a segurança lá é muito assim, restrita e muito boa. Né? Todos são iguais perante a lei. É só mais isso mesmo. Aí agora eu vou falar sobre a ideologia de gênero como ela está agora. A ideologia de gênero, só resumindo aqui, ela é uma ideologia que propõe o esvaziamento jurídico-social do papel de homem e mulher dentro da sociedade. Ou seja, você pode escolher o que você vai ser, o sexo que você vai desempenhar dentro da sociedade. Qual vai ser o seu papel social não vai definir o seu caráter biológico de nascimento. Uhum. Nós sabemos que é uma mentira, porque a genética prova ao contrário. Então, como ela está agora? Recentemente ela foi, como é que eu posso dizer, rejeitada no Plano Estadual de Educação em São Paulo, né? A maioria dos estados ainda não aprovaram o documento.
dos 13 estados onde já foi tramitado, 8 eliminaram. 8 eliminaram a discussão de gênero, né, que tinha, graças a Deus. E foram bastante pressionados pela... existiam dentro do plenário dois antagonismos, podemos dizer assim, né, grosso modo, que era a bancada religiosa e os ativistas do movimento LGBT, né? Até recentemente, a Judith Butler, né, que é a grande desenvolvedora da ideologia de gênero no século XX, XXI, foi engraçado. Ela foi chamada para cá e financiada por universidades federais e pelo governo do PT a dar uma palestra sobre ideologia de gênero aqui no Brasil, né? Então, atualmente está assim. Ela já foi, como é que eu posso dizer? Cancelada, a ideologia de gênero foi cancelada num, num plano municipal e nacional de educação, mas pela CONAI, né, pelo MEC, ainda está sendo imposto, né? É contanto que lançou um livro do MEC, que para ensino médio, que o nome é Sociologia e Movimentação, que nesse livro o MEC acrescentou termos referentes a gênero, orientação sexual, igualdade sexual. Isso é um meio de o Estado intervir na família. Ou seja, o que os socialistas visam, né? A sociedade sem classes, né? Onde todo mundo é igual, em gênero, igualdade, sei lá. E é engraçado que hoje em dia não se fala mais em sexo, em referente à identidade jurídico, social e biológica verdadeira da pessoa. Se fala em gênero. Não, porque sexo é uma palavra rude, é uma palavra desconfortável, né? É a mudança de linguagem que a esquerda tem proposto bastante. E nós já ganhamos essa batalha no plano nacional de educação, mas ela ainda, hoje em dia, ela ainda está sendo imposta, né? Eu vou ler aqui basicamente um documento que vai falar sobre a questão da ideologia de gênero, que é da CONAI, né? Que ele diz assim: o Fórum Nacional de Educação, órgão de Estado criado pela Conferência Nacional de Educação de 2010, a CONAI, instituto no âmbito do Ministério da Educação pela portaria, né, tem que as leis, né, que tem como atribuição planejar, organizar e coordenar as edições dos planos municipais, estaduais e do Distrito Federal de Educação correspondente. E assim prossegue. E aí ele vai falar sobre a questão do planejamento do PNE. Em consonância com esses princípios, o PNE, o planejamento e as políticas no Brasil devem orientar-se pelas seguintes diretrizes. Ele diz aqui promoção da alfabetização, etc. E ele diz aqui, no item 3, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual e na garantia da acessibilidade. Ainda está sendo imposto aí, inconstitucionalmente e sem reconhecimento jurídico, a ideologia de gênero. E tem projetos de lei tramitando na máquina pública, né? Propostas de projeto de lei, os projetos de lei, as PLCs, que estão tramitando. Temos a PLC 4.211, temos a PLC 5.002, ambas promovem, por exemplo, previdência social para os trabalhadores de orientação sexual diversa, ou seja, trabalhadores de sexo, podemos dizer assim, como eles dizem. Uma pessoa poder trocar o seu nome sem trocar seu nome de acordo com o gênero que ela se identifique,
sem reconhecimento jurídico ou de autoridades maiores. A pessoa, no caso, em geral, ela desenvolver um papel social que ela quiser. E todas sendo propostas por Érica Cocá e o João Iris. Ambos de partidos de orientações de esquerda. Né? E nós estamos aí defendendo, né, a nossa família. E temos grandes figuras, né? A questão religiosa também, o padre Paulo Ricardo, o padre José Eduardo, o professor Felipe Neri e todos os católicos do Brasil, que não querem as suas famílias impostas nessa questão. Contanto, só para finalizar, contanto que o próprio deputado Jair Bolsonaro, quando teve o movimento LGBT, a parada gay, em São Paulo, recentemente, se pronunciou e falou que não quer as famílias vendo esse festival de baixaria, né? E que nesse momento que houve esse escândalo, deputados do PSOL, do PCdoB, do PT, não se pronunciaram. 80% dos deputados na Câmara se pronunciaram e deputados parlamentares desses partidos que eu acabei de mencionar não se pronunciaram. Não se pronunciaram. É mais isso mesmo. Tem alguma coisa a acrescentar, Lindenberg? Não, sobre o plano, não, mas que uma das coisas que eu estudei em civil sobre o nome é que você não pode mudar o bel prazer. Tem que ir ao juiz e pedir que ele mude. E assim, hoje já é permitido, se o transexual mudar de nome, já é permitido que o juiz vá